Para a gente terminar de formalizar a conta que a gente vai fazer para calcular essa integral, para aproximar essa integral, talvez seja um verbo melhor, e principalmente para facilitar com que a gente consiga conversar sobre essa conta nos próximos vídeos, vamos começar estabelecendo uma notação, né? A gente vai chamar cada uma dessas extremidades dos subintervalos da partição de um xk. Então o A vai ser o x0, ele é a extremidade esquerda do primeiro subintervalo, né? Depois o próximo vai ser o x1, o próximo vai ser o x2 e assim por diante até o B, que vai ser o xn. Importante é vocês se convencerem, se precisar pausa o vídeo rapidinho para pensar, se convencer de que se você tem n subintervalos e você começa a contar do x0, o último vai ser o xn. O B tem que ser o xn para dar certo. Bom, o que a gente quer é aproximar a integral de a até b de f de x dx. E a gente já sabe que a gente quer fazer uma soma de áreas dos retângulos. Então vamos escrever isso aqui. Somatório com k variando de 0 até n-1. E eu quero o somatório das áreas dos retângulos, né? Então vale a pena a gente fazer um segundo desenho, dando um zoom, quem sabe, numa área parecida com essa aqui do gráfico, para eu poder focar em o que está acontecendo em um dos subintervalos. Então aqui eu tenho um certo xk, aqui eu tenho o xk mais 1, e para eu continuar o desenho, esse é o momento que eu tenho que tomar a decisão, né, de qual ponto do gráfico da função que eu tenho que usar para desenhar o meu retângulo. E se eu lembrar da observação de que quando o hzinho tende a 0, quando o hzinho é pequeno, quase que não faz diferença qual ponto eu escolho, que a soma de Riemann vai ser mais ou menos a mesma, isso talvez me convença a tomar uma escolha que seja o mais simples possível, que facilite o máximo possível a minha vida, que seja escolher um ponto que eu já conheça, um ponto que eu já dei um nome para ele. Então a gente pode escolher, por exemplo, ou o xk ou o xk mais 1, ou a extremidade esquerda ou a extremidade direita do intervalo. Para simplificar, vamos escolher sempre a extremidade esquerda. Então esse é o ponto que a gente vai escolher para determinar a altura do retângulo. Então o retângulo é esse aqui. Tendo decidido quais são os retângulos cujas áreas eu vou somar, já posso escrever aqui. Eu quero somar as áreas deles, então é base vezes altura. A base do retângulo é xk mais 1 menos xk. Só que a gente combinou de usar sempre a mesma largura para cada subintervalo, né? Que a gente chamou de hzinho. E eu vou escrever aqui b menos a sobre n, que é uma outra forma de dizer quanto vale o hzinho. E a altura do retângulo é determinada pelo f do x que eu escolhi como x para calcular a altura do retângulo, né? Então, essa coordenada y desse ponto aqui, como ele está bem em cima do gráfico da função, é f de xk. Então é isso que eu vou escrever aqui. E pronto, a gente tem aqui a nossa primeira fórmula para calcular integrais, que a gente vai chamar sugestivamente de fórmula do retângulo. A gente vai falar com mais calma em outros vídeos sobre o erro que essa fórmula do retângulo comete, mas a gente já pode ir começando a pensar sobre esse erro. Para início de conversa, isso aqui não é uma igualdade, isso é uma aproximação. E sendo uma aproximação, como a gente tem um símbolo especial para o lado da esquerda, para se referir à integral do f de x, a gente também pode criar um símbolo para se referir ao lado da direita dessa aproximação, né? Então a gente vai chamar isso aqui de integral calculada com n pontos da função f no intervalo AB. E a gente vai botar um R aqui, para lembrar a gente que essa integral foi calculada usando a fórmula do retângulo.
Mas começando então a pensar sobre o erro, a gente de novo tem duas fontes possíveis de erro, né? A primeira é o erro de aproximação. Essa fórmula, como o símbolo mostra, não calcula exatamente o valor da integral, mas calcula uma aproximação para essa integral. E nesse desenho o erro está bem claro, né? O erro é essa porção aqui de cima do gráfico, que não está contemplada no retângulo cuja área entrou aqui na soma, né? Então esse é o erro de aproximação. Mas além do erro de aproximação, a gente também talvez tenha um erro numérico, né? Porque quando o computador faz cada uma dessas operações aqui, ele dá uma leve aproximada no resultado. Então, para a gente pensar sobre o erro numérico, talvez seja uma boa ideia a gente começar pensando sobre como que a gente vai, de fato, implementar essa soma aqui no nosso programa. Por exemplo, talvez a gente queira colocar do lado de fora da soma esse b menos a sobre n, porque ele não depende de k, né? Então a gente faria, na verdade, essa conta aqui, que matematicamente é a mesma coisa, a gente só colocou em evidência, mas no computador talvez dê um resultado diferente, porque ele aproxima as operações, né? Então não necessariamente a multiplicação e a soma satisfazem a lei da distributividade. Isso aqui, por sinal, é uma boa ideia de fazer no computador. A gente fazendo assim, a gente faz menos contas, porque a gente só multiplica no final, é uma multiplicação só. A gente primeiro soma todos os f's de cada um dos xk's, e depois que está tudo somado, é que a gente multiplica pelo valor do hzinho. E se isso te parecer uma má ideia, você somar uma quantidade muito grande, são potencialmente milhões de subintervalos aqui, né? Se parecer uma má ideia você somar milhões de números, você está certo. Isso talvez seja um problema. Mas lembra que aqui a gente também está somando milhões de números. Então, o fato de serem milhões de números pequenos ou milhões de números grandes não faz tanta diferença assim, porque os pontos flutuantes eles foram pensados justamente para se comportar da mesma forma em várias escalas possíveis. Então a gente vai preferir sempre implementar dessa forma aqui. Mas a gente tem de fato um problema, porque a gente está somando uma quantidade muito grande, são potencialmente milhões. Se você for ousado, são bilhões de números f de x. Esse erro numérico, ou erro de truncamento, ele vai se acumulando a cada soma que a gente faz. À medida que o k vai aumentando, para cada k a gente comete mais um erro de truncamento, e depois que esses bilhões ou milhões de erros se acumularem, a gente pode ter um erro problemático. Então, essa soma aqui vai ser a nossa fonte principal de erro numérico. Uma última coisa para a gente pensar antes de acabar o vídeo, antes do vídeo terminar, vocês podem dar pause nele, porque senão o YouTube coloca um monte de quadradinhos coloridos aqui na frente, a gente não vai conseguir ler as fórmulas. A última coisa para a gente pensar é que tipo de problema específico a gente pode encontrar nessa soma aqui. No caso da derivada, o Bernardo mostrou para a gente que acontece o tal do cancelamento catastrófico, né? Que acontecia quando a gente subtraía dois números muito próximos, e isso causava uma perda enorme de dígitos significativos na resposta, né? E a única subtração que a gente tem aqui é o b-a, que não é um problema em geral, porque o b-a, em geral, quando a gente estiver calculando integrais, o b e o a eles vão estar longe um do outro. Então não são números muito próximos. E isso aqui não vai ser uma fonte de problema para a gente. Mas a gente pode encontrar um problema parecido de perda de dígitos significativos quando a gente estiver somando uma quantidade muito grande, milhões, por exemplo, de números diferentes. Talvez uma pergunta mais específica seja o que acontece quando a gente for somar esse último retângulozinho aqui, né? Que é quando o k vale n-1. Quer dizer,
Imagina que você já calculou o f de x0 mais f de x1, etc, etc, até o f de xn menos 2, até o penúltimo retângulo. Isso aqui já está calculado. E agora só falta somar o f de xn menos 1. O que vai acontecer com essa soma daqui? Depois de se convencer de que essa soma é problemática em termos de quantos dígitos significativos a gente aproveita do f de xn menos 1, talvez fique claro que a mesma coisa vai acontecer nessa soma daqui. E também na maioria de todas as outras. E é por isso que, em geral, quando você precisa somar milhões de numerozinhos, não é ideal você fazer isso aqui de somar um de cada vez, um atrás do outro. Existem métodos mais espertos que tentam minimizar esse erro de truncamento numérico, mas, em geral, por motivos que a gente vai ver nos vídeos seguintes, a gente vai se preocupar muito mais com o erro de aproximação.